Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O amigo Central 3 é muito bem-vindo. Eu sou Leandro Amin, esse é o programa Meu Time de Botão. Ao meu lado está Paulo Júnior, o autor do livro que terminei a leitura ontem. Terminou. Tudo São bem? Bernardo Sitiada. Embora 2 dos textos ali, é bom ser, o ruim de ser amigo de escritor, né? É que parte do que você lê não é inédito, né? Porque não você é amigo, você acaba compartilhando, lê um texto aqui, outro texto ali. Respinga, né? Um texto. Exato. E quando não é ipsis literis, é pelo menos garibado, né? Não sei se você se você deu uma famosa garibada nos textos que eu já tinha lido, mas de toda forma, gostei da leitura, reli o que já tinha lido, gostei do Dialó, grande personagem que só quem procurar Paulo Júnior e... qual é o nome da editora mesmo? Nós. Editora Nós. E vai lá, vai atrás. São Bernardo Sitiada. E aproveitando a Black Friday, né? Que o livro sai dos R$400, que é o preço de capa, e fica um pouquinho mais em conta. Black Friday. Gravamos isso no 23 de novembro, hein? Amanhã, 24, pelo menos aqui em São Paulo, é a tal da Black Friday desse Augusto aqui, tudo em promoção, hein? Tudo em pseudo-promoção. Viva Dona Irã Barbosa, hein? É verdade. Morto há 35 anos. Há uma pergunta proibida no meu time de botão de hoje, que é a seguinte, aquela famosa, né? E se houvesse ainda hoje a seleção soviética, como ela seria? Essa é uma pergunta chata, as pessoas fazem com a Iugoslávia, né? Basta um bom time da Croácia aparecer junto com um bom time da Bósnia, que todo mundo pensa na junção dos países. No meu time de botão de hoje, a gente vai falar da história da seleção da União Soviética. Vale a pena pegarmos 7 décadas de história aí, não é pouca coisa. A União Soviética existiu entre 1917 e 1991. E a sua seleção, que era conhecida como o Exército Vermelho, era uma representante, do bloco soviético ali, né? Que é o bloco soviético, independente do seu matiz político, importante para você entender o próprio século passado, o século XX. Eu listo os países do bloco soviético? Quer? Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldova, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Turcomenistão. Estão aí os países de hoje, né? A configuração atual da geografia do mapa da União Soviética, da ex-União Soviética. Parceiro da casa, o Felipe Nobre Figueiredo, professor Felipe Nobre Figueiredo, apresentador do programa Xadrez Verbal e também do Fronteiras Invisíveis da Bola, gosta muito de futebol e é um entendedor profundíssimo de política internacional, a geopolítica também. Então ele vai explicar pra gente, de forma breve, como se deu o nascimento da União Soviética. Vai lá, Felipe. Olá, amigos e ouvintes do meu time de botão. Meu nome é Felipe Figueiredo, do podcast Xadrez Herbal, também feito em parceria aqui com a Casa Central 3. E mais uma vez estou aqui para dar uma rápida pincelada histórica, né, no caso sobre a formação da União Soviética, né? A União Soviética ela é o estado sucessor do Império Russo. O Império Russo ele existe como tal até 1917, porém, por conta da Primeira Guerra Mundial e das revoluções russas de 1917, ele deixa de existir. Algumas partes do seu território, do território desse antigo Império Russo, tornam-se independentes, como a Finlândia, os 3 países bálticos e partes da Polônia, né, que outras partes da Polônia virão do que era o Império Alemão. Porém, a maior parte do Império Russo ela passa a ser, após a Guerra Civil entre especialmente, né, bolcheviques e monarquistas, em 1922, nós temos a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram, naquele momento, apenas 4.
Isso é interessante de pensar. As repúblicas soviéticas da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia, que eram as 3 maiores comunidades do Império Russo, e a República Soviética Transcaucasiana. Em 1936, nós temos uma nova Constituição Soviética, uma reforma do país, que é quando passam a existir 12 repúblicas soviéticas, e aí, no caso, a República Transcaucasiana, né, ela é desmembrada em Armênia, Azerbaijão e Geórgia, que hoje são países soberanos, e a República Soviética da Rússia será desmembrada, né, no que virão a ser hoje, né, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão, Quirguistão e Cazaquistão, na região da Ásia Central. Depois, a União Soviética, em 1939, ocupa e anexa as 3 repúblicas bálticas que faziam parte do Império Russo, né, Estônia, Letônia e Lituânia, e basicamente com essa configuração territorial que ela vai existir até 1991. Então, a União Soviética, ela era uma união de diferentes povos, idiomas, etnias. Mesmo dentro da Rússia hoje, nós temos diversas regiões autônomas com diferenças étnicas de idiomas, e ela foi a solução encontrada pelos revolucionários de manterem o máximo da integridade territorial do antigo Império Russo e concedendo autoridades locais, por exemplo, aos ucranianos, aos armênios, aos georgianos, enquanto o Império Russo ele era muito mais centralizado e baseado na ideia de lealdade pessoal ao czar, e não numa união, numa federação, né, de repúblicas soviéticas. Então, por isso que, inclusive, né, as seleções soviéticas também eram uma mistura, um caldeirão aí de etnias e idiomas e tudo mais. Então, fico por aqui. É isso, espero que tenham achado interessante. Muito obrigado, e quem quiser está convidado a dar uma olhadinha lá no Xadrez Verbal. Valeu, Felipe! Como a Copa do Mundo que vem será na Rússia, né, Paulo? É apropriado, então, que a gente fale... 200 dias para a Copa, hein? É mesmo? É mesmo. Opa, é apropriado, então, mais ainda, que a gente fale... Você sabia que na Copa de 2002, lá na escola, a gente fez um calendário dos 365 dias para a Copa, e cada dia era um dadinho. Era um dadinho lá no dia. Então eu comi 365 dadinhos até o nosso querido França e Senegal naquela manhã de sexta-feira. A gente já falou nas edições anteriores da seleção do Peru em Copas do Mundo e também um perfil da seleção sueca em Copas, Olimpíadas e que tais. Quanto aos soviéticos, eles conseguiram jogar 7 edições da Copa do Mundo, além de uma, que seria a 8ª, eles se retiraram nas eliminatórias. Essa história a gente vai contar já já. Foi pouco antes disso, nos anos 50, que o futebol soviético começou a ser, enfim, um motivo de orgulho para o bloco comunista, que, quando algo vira orgulho, ele passa a usar como propaganda do seu regime. Foi o que aconteceu com a seleção, Paulão. Eu vou ler um trechinho aqui de um texto que eu trouxe, Leandro e a mim, do Dando Tratos à Bola, os ensaios sobre futebol do professor Hilário Franco Júnior. Recomendar principalmente um dos textos que abre a terceira parte, chamada Identidade, Memória e Sociedade, um texto que se chama Comunitarismo e Nacionalismo. Então, antes da gente entrar nas escalações da União Soviética, só recomendar esse texto para quem curte esse tema. Tem uma partezinha bem interessante que diz assim: como Eric Hobsbawm percebeu, uma comunidade imaginada de milhões de anônimos parece mais real quando sintetizada em uma equipe de 11 pessoas bem identificadas, por meio da qual o indivíduo, mesmo aquele que apenas aplaude, torna-se ele próprio um símbolo da sua nação. A maior contribuição do futebol para o reforço do nacionalismo deu-se, contudo, por meio da ideia de estilos nacionais surgida na Europa da década de 1920, com as Copas que existiam na época, a Copa Mitropa, a Copa Escandinávia e a Copa Báltica. Então, enfim, fica uma dica aí, Dando Tratos à Bola, livro do professor Hilário, que fala dessa... como surgiu esse conceito de seleções nacionais e estilo de jogo, como ele citou aí o Hobsbawm,
as pessoas entendendo, ou assim se acostumando, um scratch, 11 caras lá vestidos com as cores do país, representavam de certa forma essa ideia de nação e de estilo também. Eu vou levar para minhas férias, viu, Paulo Júnior, esse livro, Dando Tratos à Bola, esse é bala. E a biografia do Guga. A biografia do Guga. Os 2 livros escolhidos aí para minhas férias. Se querem saber para onde eu vou para as férias, me procurem no Twitter, que eu conto, dou dicas e tudo o mais. Barraca do Aguinaldo? Mais ou menos. Feitos da década de 50 da seleção da União Soviética. Em 58, a sua primeira participação em Copa do Mundo. 2 anos antes, em 56, na Finlândia, a URSS, né, como a gente chama aqui, se sagrou campeã olímpica, ganhando também 2 anos depois, agora entrando na década de 60, a primeira edição da Eurocopa. A Eurocopa foi criada no mesmo ano que a Libertadores, vejam vocês, e que a Copa dos Campeões também. E deu União Soviética na primeira edição da Euro. Sobre a primeira participação em Mundial, na Suécia, a empreitada acabou nas quartas. A seleção soviética foi derrotada pela equipe dona da casa, a Suécia, na terceira... foi 2-0 na terceira rodada. Não, perdão, eu estou confundindo. Nas quartas de final, perdeu para a Suécia. Ponto. Na terceira rodada, ainda na fase de grupos, um jogo que merece destaque, porque a União Soviética enfrentou o Brasil e a gente tem a ficha, e eu vou te dar, mais uma vez, pela segunda... pelo segundo programa seguido, a honra de escalar esse Brasil. Gilmar, Dessordi, Orlando, Bellini, Newton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Puta que eu pariu. Que Brasilzão, bicho. A União Soviética com Yashin, Volnov, Kezarev, Krivevsky e Kuznetsov. Neto Tsaizov, Valentin Ivanov, Alexander Ivanov, Simon Van, é difícil, hein? Ilyin e Tsaryov. Esse era o time soviético que tomou uma blitz histórica da seleção brasileira. 1 minuto de jogo, Garrincha dribla pra cá, dribla pra lá, acerta a trave e no minuto 3, Didi toca pra Vavá, que guarda 1-0 Brasil. Gol de Vavá, início de jogo implacável, descrito e lembrado por muitos estudiosos, amantes, apaixonados por futebol, como um dos maiores inícios, talvez a maior blitz de um início de jogo na história das Copas. Era um time inacreditável brasileiro, mas a vitória demorou para ser ratificada, foi só no tempo final de jogo. Vavá recebeu uma bola do Pelé, e respiramos fundo, finalmente vencemos os soviéticos por 2-0. Esse jogo empurrou os soviéticos para a partida de desempate do grupo contra a Inglaterra, que foi vencida por 1-0, pelo Exército Vermelho, que assim caminhava para o fim de sua jornada contra a Suécia, como a gente já citou. No fim das contas, uma participação boa, honesta, bom papel da União Soviética naquela Copa de 58. Na Eurocopa de 60, disputada em ida e volta, era um mata-mata de casa e fora mesmo, nos seus próprios países. Quando chegava a semifinal, aí uma sede era escolhida, como era um campeonato de basquete, no famoso Final Four, né? E foi a França a sede da Eurocopa, da fase final da Eurocopa de 60, em que a União Soviética acabou batendo na final a também extinta Iugoslávia. A Tchecoslováquia, que tampouco existe, ficou em terceiro. Então um pódio inteiro aí de países cujas bandeiras já estão nos almoxarifados da história. O gol do título, marcado no segundo tempo da prorrogação pelo atacante Ponedelnik, ratificou o 2-1 e deu àquela seleção o primeiro título, um título de uma seleção que já tinha no gol, por exemplo, um mito como era Lev Yashin. A gente vai ouvir uma bagunça aí, o gol do título do Ponedelnik, o primeiro título soviético de relevância, campeão europeu de 1960. Мяч получает Михаил Месхи. Он обыгрывает защитника. Точно навес на ворота. И Понедельник головой забивает второй гол. Решающий гол, принесший нашей команде Кубок Европы. Só uma observação, né, Paulo? Que a União Soviética é campeã europeia. Sim. Mas nem todos aqueles países que a gente citou são europeus, né? Existem alguns países asiáticos também. E Lev Yashin ou Gordon Banks? Growe. Por uma defesa, né? Por uma defesa é Gordon Banks, né? Brincadeira. É brincadeira. É claro que era um gigantesco Gordon Banks, mas
Acho eu que não fosse a defesa no cabeceio do Pelé, a brincadeira, né, quando alguém tem uma atuação gigantesca, poderia ser Yashin, né? Poderia ser uma noite de Yashin, uma defesa de Lev Yashin. 1962, outro cenário. A União Soviética agora chegava como campeã europeia e, por isso, impunha um outro respeito diante da comunidade da bola. As eliminatórias foram perfeitas e, por isso, colocavam também uma carga nessa camisa vermelha com CCCP, aquele clássico letreiro no peito. A estreia na Copa do Chile, porém, foi início de uma tragédia. União Soviética e Iugoslávia fizeram a reedição da final da Euro de 2 anos antes, que foi bem violenta. Havia rivalidade gigantesca entre as partes e o jogo foi ainda muito mais violento do que já tinha sido 2 anos antes. No fim do jogo, o Mujic, iugoslavo, entrou na canela do Dubinski, que era o zagueiro soviético, lhe quebrando a tíbia e o perônio. Os dois. Eram só, né? No Castelo Rá-Tim-Bum? Não, eram 2 pessoas. Eram gêmeos? Eram gêmeos. Ah, pensei que era o mesmo ator. O Dubinski teve que encerrar a carreira por conta dessa lesão, que não se regenerou de forma correta e, pior, nesse mesmo lugar, acabou desenvolvendo um sarcoma, uma espécie de câncer, numa lesão mal regenerada, mal corrigida. O zagueiro acabou morrendo exatamente por esse caso, por essa doença, 7 anos depois daquele jogo. Por causa da violência da entrada, a própria Iugoslávia dispensou seu atacante como punição, já que o árbitro, na ocasião, mandou seguir o jogo. Nada fez. Placar 2-0 para a União Soviética, de novo com o Ponedelnik marcando o seu. E sabe o que significa Ponedelnik em russo? Só quero saber. Segunda-feira. Pois é, cascataça, né? A gente né? fica meio chocado, né? Que não, meio chocado não. Ponedelnik. Muito chocado. Mas a gente tem o Domingos da Guia também, né? Tem isso o Domingos da Guia. A gente não se choca, né? Pois é, e tem o cara lá que é o Domingos Paciência, né? E ninguém fala nada, né? Que loucura. Ponedelnik. Um abraço pro Roberto Bom Tempo, né? Também. Que é um excelente nome, né? E pra Amanda Apple, né? Que não chama Apple, não chama né? Apple. É fã dos Beatles. Na segunda rodada da Copa, arbitragem brasileira para a União Soviética 4, Colômbia também 4. O árbitro era o João Etzel Filho, um descendente de húngaros. O Etzel, no caso, né? Não deve ser o filho, né? Húngaro é o Etzel. Deve ser. E ele apitou o jogo e fanfarrão, como disse anos depois da partida que entrou para favorecer os colombianos. Ele estava a favor do time sul-americano, já que odiava os soviéticos. Então foi mal, né? Porque deixou fazer 4 gols. Deixou-se 4-4. Ele afirma que a invasão soviética à Hungria em 1956 fez muito mal para a família dele, então tinha bastante raiva dos soviéticos. Um palhaço, em suma. A União Soviética passou de fase apesar dele e parou de novo nas quartas de final e de novo para o país sede, agora o Chile, que venceu por 2-1, fazendo, aliás, o primeiro gol do jogo, um gol bastante irregular, em cobrança de 2 lances, que foi batida direto pro gol. Opa! O Yashin olhou assim, meteu um guerreirão aí, meteu um guerreiro e o Yashin meteu o... Meteu o Ospina. Só que o Yashin não foi na bola, não. Não foi na bola. Não foi na bola, deixou entrar, mas o juiz deu o gol. E o auxiliar da partida era justamente o João Etzel Filho, o tal brasileiro húngaro, fanfarrão, fraco e parte agora de um trio de arbitragem que prejudicou a União Soviética, que eu escalo aqui. Yashin, Shokeli, Maslekin, Ostrovsky, Voronin e Igor Neto. Deve ser naturalizado. Não é possível. Xislenko, Ivanov, Ponedelnik, Mamikin e Meski. O Chile de Escute e Eizaguirre, Sanches e Navarro, Contreras e Rojas, Ramírez, Toro, Yanda, Tabar e Leonel Sanches. No Chile, esse gol polêmico que você acabou de descrever entrou para a história como gol Justiça Divina, cravado com esse nome, cravado assim pelo radialista Julio Martínez. Mas por quê? Porque na verdade foi pênalti. O juiz deu a falta fora da área, deu 2 lances, e aí bateram direto, valeu o gol, que não deveria ter valido, já que era 2 lances, uma bagunça completa, e no fim, fez-se justiça.
Tem o gol da Justiça Divina? Tem. Temos Júlio Martínez citando a Justiça Divina de um pênalti que o juiz deu falta, que era 2 lances que foi batido direto e que no fim das contas entrou e valeu. Una falta muchísimo mayor que la que se cobró a favor de Alemania el otro día, el juez Corn la da fuera del área de castigo. Bien, la falta fue 1 metro adentro. Va a servir Leonel Sánchez de la izquierda, lo derribó Chukeli. El propio Leonel va a servir la falta, suena el silbato, viene el disparo violentamente. ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina, amables oyentes. Era penal esa falta fue 1 metro adentro del área. Era penal, sirvió Leonel Sánchez el tiro libre y clavó la pelota en la red. Un gol impresionante. Chile 1, Unión Soviética 0. Beleza de narração sul-americana, e começava então uma rivalidade entre soviéticos e chilenos que teria seu auge perto de outra Copa do Mundo. Por enquanto, europeus asiáticos se mandaram do Chile e olharam para frente, ainda com Yashin no gol, o mito Lev Yashin, ainda forte, tanto física quanto tecnicamente. Agora vice-campeã da Euro de 64, a União Soviética chegou na Inglaterra em 1966 com uma equipe, é verdade, envelhecida, né? Esses principais jogadores já viviam um pós-auge das suas carreiras, já não estavam tinindo como 4 anos antes. Mas a maturidade fez bem para essa Copa do Mundo. Na primeira fase da Copa, na terra dos inventores do esporte, não à toa chamado de esporte bretão, né, Paulo? E pararam por aí também, né? Pararam por aí? Você já pirou num jogo da Inglaterra, assim? Pirou num jogo da Inglaterra? Puta, que Inglaterra. Da seleção? É. Inglaterra e Argentina em 98, mas acho que era por causa da Argentina. Por causa da Argentina. 3 vitórias. Enfim, também é problema teu, né? Você pirou com o que você quiser, né? Mas enfim, eu acho uma grande falta de graça a seleção inglesa. O Inglaterra e Portugal, por causa de Portugal, que Portugal passou, foi horas antes de Brasil e França, né? Foi. A gente comemorando que o Felipão, não sei o quê. É você, né? Eu já não era felipista. Mas enfim. Aí foi uma traulitada, né? Eu fui na Copa do Mundo em Inglaterra e Costa Rica, né? Horroroso. 0x0 horroroso. Nota do Zidane? Por culpa da Inglaterra, né? Nota do Zidane em Brasil e França, 2006? 8. Acho um pouco supervalorizado. Ok. Deu um chapéu num obeso. Pegou enfim. Horrorosa a seleção de 2006 do Brasil também. E eu acho que Zidane bom era o da Juventus, viu? Aquele o bom mesmo, o dezinho, encapetado. Depois jogava com o Nedved, né? Depois virou essa. Será que tem quem acha que bom mesmo era o Nedved? Também, hein? Tem quem acha, né? Era muito bom. Del Piero, E naquele primeiro Inning Eleven, o Nedved era brincadeira, nossa. União Soviética, Copa de 66, 3 vitórias na primeira fase, a última delas vingando-se do Chile, a quem mandou de volta para casa, com gol da vitória, gol do 2-1 aos 40 do segundo tempo. Nas quartas de final, fase limite da seleção soviética em 58 e em 62, veio dessa vez, enfim, a vitória, um 2-1 sobre a Hungria que sabia melhor ainda que os soviéticos o que era lidar com uma geração envelhecida. E já não era mais nem sombra daquela equipe de Puskás, Hidegkuti e tantos outros bastiões ali, outros tantos bolas. Finalmente, uma ida à semifinal por parte da União Soviética e chegando com um ótimo retrospecto. Fez uma campanha muito boa ao longo da competição. E a semi foi jogada contra a Alemanha no estádio do Everton, em Liverpool. E os dois quadros fizeram um duelo que não entrou para os anais do futebol como agradável. Foi um jogo feio, disputado mais na base da força, da violência, e que, no apito final, como diz aquele ditado que você gosta, né, Paulo? O futebol é um esporte em que 2 times se enfrentam por 90 minutos e a Alemanha ganha no final. Minha nossa. 2-1. Enfim. 2-1 para a Alemanha, adeus para os soviéticos, em um duelo que tinha muito a ser tratado fora do campo, né, ressentimentos ainda do pós-guerra, tudo mais, mas que em campo deu, de certa forma, lógica, era o time favorito.
Alemanha de Tchaikovsky, Lutz, Schnellinger, Schulz, Weber, Beckenbauer, Overhardt, Haller, Seller, Heyd e Emmerich. A Rússia com Yashin, Ponomaryov, Shesternyov, Voronin, Danilov, Mandioca, hein? O Sabo, que jogou machucado, inclusive desde o primeiro tempo, jogou Mankitola, o Xislenko, o Baniszewski, o Porkujan, o Kuzainov. E foi assim, viu? Se não foi assim a escalação da União Soviética, foi mais ou menos isso. Guga aí. E passava assim a Alemanha para a histórica final contra a Inglaterra, aquela da bola que nenhum VAR, chip, pisca-pisca, apito, o treme-braço lá do juiz, como é que é o nome? O avizinho lá quando aperta a bandeirinha. Ninguém vai dizer se entrou ou não. A histórica final Alemanha-Inglaterra em 6-6, e para o nosso programa aqui, claro, fica o satisfatório rendimento do time soviético, fez uma Copa boa. O Yashin começava a virar história já no time soviético, não mais presente. A partir daqui, a gente separou um pouquinho do material do nosso amigo Cláudio Arregui, jornalista parceiro aqui da casa, lá no canal Ultrajano, do Zé Trajano, onde no programa do Arregui ele fala sobre quem foi o goleiraço Lev Yashin. Vamos ouvir. O moscovita Lev Yashin foi aclamado como o maior goleiro do século XX pela FIFA. Tanto que o prêmio de melhor goleiro de cada Copa do Mundo tem o nome desse notável jogador, que simbolizou o próprio futebol do seu país. Ele tinha o apelido de Aranha Negra, porque jogava todo de preto, camisa, calção, meiões. Além do Dinamo de Moscou, de qual ele foi titular por 2 décadas, ele ocupou também o gol da União Soviética no melhor período da seleção daquele país. Por isso, ele pode ser considerado um símbolo do melhor momento do futebol da antiga União Soviética. Tudo começou. Valeu, Arregui. Valeu. O meu time de botão entra na década de 70 e cita uma participação fraca, o Yashin no banco de reservas, eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, a Copa do Mundo do México, uma participação sem brilho que antes da gente se aprofundar, a gente vai meter aqui, porque foi a primeira Copa aqui pra gente que passou na TV, né? Ao vivaço, né? A primeira Copa transmitida. E aí a gente não pode se furtar de mostrar. Primeiro, a gente não pode se furtar de mostrar. Mas quando dá problema no áudio, a gente precisa fazer uma graça aqui para fazer funcionar, certo? Você sabe de onde veio o termo gambiarra? Não. Você sabe? Boa, essa é boa. Essa eu vou te deixar pensando aí. Perfeito. Vamos até nessa. O estouro do cronômetro. Rede Globo de televisão e rede de emissoras independentes. Minuto 0. Gillette, Souza Cruz. Juntas para dar ao Brasil a primeira Copa do Mundo ao vivo. É isso aí. Souza Cruz, hein, patrocinando a Copa de 70. Veja você. Onde estávamos aqui? Que eu perdi. O áudio deu problema aqui, eu me perdi um pouco. Eu toco aqui. Daqui, então. Vale a lembrança, né? Tava aqui? Vai lá. Vamos nessa. Vale a lembrança, como a gente ouviu, meio mal ouvido aqui, mas ouvimos. Foi a primeira Copa passada na televisão. E também vale a gente citar que coube aos soviéticos jogarem a primeira partida da Copa, né? O jogo de abertura, aquele jogo tão esperado, reunia o México, dono da casa, contra a União Soviética. Um jogo ao meio-dia, um calor do cão no México, e um jogo com uma série de novas regras colocadas em prática. Por exemplo, a primeira substituição da história foi a União Soviética que fez, e o primeiro cartão amarelo da história foi dado a um jogador da União Soviética que bateu no jogador do México. E aí é a trivia, hein, Paulo? O jogador do México que tomou a falta do primeiro amarelo da história do futebol se chama Valdívia. É brincadeira? Será que ele ficou se achando assim, que ele foi caçado no campo, que ele é bom pra caramba, né? Pois é, não se perca pelo nome. No placar, 0-0. Não foi um jogo que deu pra desfrutar muito, afinal de contas, muito calor, os dois times com a língua de fora, e
com os músculos tensos. A estreia é sempre uma coisa tensa. Os dois times não deram espetáculo, Paulão. União Soviética depois foi ser eliminada pelo Uruguai de forma polêmica. Um gol na prorrogação aconteceu em lance em que a bola pareceu sair pela linha de fundo e os soviéticos já reclamavam de gol mal anulado no começo da prorrogação, ou seja, saíram pé da vida de campo. Não adiantou, o Uruguai tinha o Brasil pela frente, o mundo precisava dessa revanche. É por isso, então, que por muito pouco não tivemos Brasil e União Soviética, ao invés de um reencontro Brasil-Uruguai lá no México. Vamos ouvir o gol uruguaio, o gol que tira a União Soviética. Vocês vão ouvir que o narrador comenta ali a polêmica, que os jogadores soviéticos reclamam, protestam, tudo mais, e também o fim da partida. Then, within seconds of the end, Urbinas puts in a high cross, and both Ancheta and Sheshternev rise to it. There is a scramble. Ancheta gets it to Esparego, and the ball is in. The Uruguayans celebrate. The Russians protest. They claim the ball was out of play. Let's see it again. Russian team captain Sheshternev rises with Ancheta. They scramble. The ball is on the line. Or was it out? The Russians continue their protest. Van Ravens has to make an on-the-spot decision without slow-motion film to help him. His decision is in. Russia are out of... Passada a... Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que percebi que este programa não tem cereja do bolo, né? Não tem cereja do bolo? Nunca achei. Podemos inventar aqui a qualquer momento. A década de 70, segundo você que fez a pauta, foi um borrão para a seleção soviética, coincidindo com o fim da era Yashin, né? Como a gente ouviu a Regui e como a gente já falou, o grande símbolo, o grande cara em termos, digamos, internacionais, de relevância daquele time. A União Soviética só foi voltar ao Mundial em 1982, na Espanha. Nesse período sem Copas, foi o basquete que carregou o coração desportista do povo soviético no colo, ao conseguir, nas Olimpíadas de Munique, em 7-2, a vitória mais incrível da história do basquete, final União Soviética e Estados Unidos. Essa potência olímpica que eram soviéticos ainda podem estar nesse time de botão em mais detalhes, hein? Estamos devendo um meu time de botão do basquete soviético, é isso. Voltamos para o futebol, então. No campo, a história da década de 70 até poderia ser diferente. Começou bem com o vice-campeonato da Euro em 72, o segundo vice na história, 3-0 pesado para os alemães na grande final. Mas as eliminatórias para a Copa de 74 deram à história não uma vitória, mas um gesto de nobreza importante. A seleção se recusou a enfrentar o Chile na repescagem para aquele Mundial de 74, pois não aceitava pisar no solo chileno, comandado então pelo ditador Pinochet. Valendo vaga na Copa, as duas seleções, que eram rivais desde aquela história que a gente contou de 58, fariam essa ida e volta, valendo um lugar no Mundial, ida e volta que nunca existiu, jogos que nunca existiram. Em Moscou, 0-0 no jogo de ida. A volta, sim, aconteceu esse fato em que os soviéticos escreveram para a FIFA pedindo para que o jogo fosse num outro país. Mais que isso, disseram que especificamente o Estádio Nacional era um problema para os soviéticos, já que o regime militar chileno usava aquele estádio como prisão e local de tortura para presos políticos, e então a União Soviética alegou que não colocaria seus jogadores num jogo com componentes morais tão horríveis. Então, com a arquibancada meio cheia, os atletas chilenos deram a saída, entraram com bola e tudo, fizeram 1-0 simbólico, um WO com apito final. Portanto, não teve a saída e volta. Teve a ida, 0-0 em Moscou. Na volta, a Rússia não veio. Esse simbolismo do gol eu acho bem estranho, né? Porque o WO é WO, né? Você não precisa dar a saída e... Porque se você dá... E se perde o cara e coroa? Pois é, né? E se a saída não é sua, né? Exato. Como é que faz, né? Enfim. E se você põe a mão na bola, né? Indo pro gol. Quem bate a falta, né? Mas errar o gol, tem um menininho no YouTube aí que ele erra e sai desesperado. Passou. A União Soviética não joga aquela Copa. A década de 70 não é
muito gloriosa, porque a seleção também fica fora das edições da Eurocopa desse período, e uma parte, então, da história acabou ficando sem muita história para ser contada. A primeira ausência desde a estreia foi em 58 e 78, 20 anos depois, foi a primeira, 74 foi a primeira Copa que a União Soviética não jogou. Aconteceu o mesmo em 78, mas agora foi pela bola mesmo. A União Soviética caiu no grupo da Hungria, que venceu o grupo, e ela não conseguiu superar. Era uma vaga só para o grupo, não deu para a União Soviética, e a partir dali a gente via a década de 80 chegar, e com a camisa que um dia foi de Yashin, a camisa negra de Yashin, surgia Rinat Dassaev, também simbolizando uma escola de goleiros muito forte, um novo momento para a seleção soviética e dando ao povo soviético, de novo, o melhor goleiro do mundo, na opinião de muitas pessoas. Era ele a figurinha carimbada de um novo tempo que estava chegando, o tempo dos anos 80, com uma seleção revitalizada, em contraste a um bloco soviético cada vez menos socialista, cada vez menos sólido e cada vez mais perto do fim. 1982, a seleção brasileira que todo mundo gostou e todo mundo ainda gosta, estreia em Sevilha, e o Brasil, o país, se derrete, acompanha com muito carinho aquela seleção de 1982, e o primeiro duelo é logo contra os soviéticos. Todo mundo sabe, respeitando a história do time soviético, que o jogo vai ser duro, que o Brasil não vai ter facilidade. Além de Dassaev, o Blokhin, atacante, craque mitológico do Dinamo de Kiev, era o nome mais manjado pelos brasileiros. Foi ele, inclusive, o técnico da seleção ucraniana na Copa de 2006. Ele foi também técnico da Rússia. O Blokhin era atleta da seleção soviética, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 72 e 76, portanto, era um símbolo máximo daquele time, com 30 anos, era um time que tinha outros nomes mais jovens, ainda fora do conhecimento do torcedor brasileiro, inclusive tais como o Shegelia, de 25 anos, o Demianenko, de 23, e o capitão Shivadze, de 26 anos. Essas eram as peças daquele time soviético que pegou o grande Brasil. O Blokhin estava na seleção de 72 e 76, 2 bronzes olímpicos. A União Soviética é medalhista de bronze também nos Jogos de 80. Aí já sem o Blokhin, mas estava lá, conseguiu uma trinca aí de medalhas olímpicas que não se traduziam mais tarde em Eurocopa e Copa do Mundo. União Soviética e Brasil em Sevilha, primeira rodada da Copa do Mundo de 1982, um primeiro tempo complicado, sofrido, encardido, que a gente vai deixar pro Luciano Vanucci e pro Luciano... Fernando Vanucci. Eu falei Luciano Vanucci, né? Falou. E o Fernando do Vale? E o Luciano do Vale. E o Fernando Vanucci, né, Leandro e a mim? Pensar que hoje o cara faz qualquer coisa, né, na televisão. Qualquer coisa. E o cara foi demitido por uma bolachinha de água e sal, né? É muito louco. O que aconteceu com o jornalismo da bolacha de água e sal às pataquadas no sofá da TV a cabo? Esse é um belo TCC, viu? Que eu jamais faria, mas vale a pena. Fernando Vanucci, você ganhou a cereja do bolo de hoje. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Intervalo em Sevilha, na estreia sofrida do Brasil na Copa do Mundo. Brasil 0, União Soviética 1. O melhor do primeiro tempo de novo agora para você. Blokhin provou que é bom mesmo. Veja esse cruzamento para Bal. Foi aos 5 minutos. Vão tentar um rodízio permanente em função ofensiva. Tentando o ponteiro esquerdo, Blokhin. Lá vai Blokhin. Olha o perigo no toque de cabeça. Passa a direita de Valdir Pérez. Numa descida perigosa de Bal. Aos 33 minutos, o acidente. Uma falha de Valdir Pérez, o gol soviético. Bal, a bola quicou na frente dele. Repare bem. Do Brasil. O Leandro foi encoberto. Gabrielov. Gabrielov.
tem que provar muita tranquilidade, mas muita tranquilidade. Viva Luciano do Vale, hein? Viva Luciano do Vale. O Valdir Pérez ficou bastante marcado por esse lance. Mas o Brasil virou no fim. Fiquem tranquilos. O Sócrates e depois o Éder. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho Júnior. Luizinho que fez um pênalti claríssimo no primeiro tempo. Sócrates, Zico, Falcão, Éder, Serginho, Dirceu. Bom time, hein? Bom, né? Bom. Entrou o Paulo Isidoro no lugar do Dirceu. O primeiro. Para o segundo tempo. O primeiro, Paulo Isidoro. O primeiro, não o segundo. Não, o segundo. Depois dessa derrota fazendo um certo... Deixa só te interromper, porque eu não escalei a União Soviética, desculpa, né? Eu vou meter aqui. Dassaev, o goleiro, linha de defesa com Sukalevids, Shivadze, Baitacha e Demianenko. Meio campo com Bessonov, Gavrilov, Bal e Daracelia. No ataque, o Schengelia e o Bloquin. Depois dessa derrota em que a União Soviética fez um certo papel de vilã do futebol arte aqui para a imprensa e para a torcida brasileira, vitória sobre a amadora Nova Zelândia, que também não se preocupou em se profissionalizar também, né? Segue amador. E um empate em 2-2 contra a Escócia. O empate era soviético, quem ganhasse estava classificado. A Escócia saiu na frente logo aos 15 minutos e os soviéticos precisaram de Dassaev operando um milagre, a defesa da Copa, para impedir que a Escócia fizesse 2-0 de início. A virada veio só no segundo tempo. No fim das contas, o 2-2 eliminou os escoceses, classificou os soviéticos para as quartas, no melhor regulamento da história das Copas, viu, Leandro Amin? Os 4 triangulares. 4 triangulares. Que beleza de regulamento. Jogando a segunda e a terceira partidas, os soviéticos pegaram a Bélgica, sabendo que era preciso vencer. Joga a segunda e terceira partida significa que o triangular começava com o jogo dos outros, né? Começava com Bélgica e Polônia. O que é bom e ruim, né? Tem é bom você saber o que você precisa. Mas é ruim já jogar pressionado também, Você já joga pressionado, né? Exatamente. O jogo foi 3-0 para a Polônia. Polônia 3, Bélgica 0. Então, os soviéticos já enfrentaram a Bélgica sabendo que era preciso também golear, de preferência por 4 gols para ficar na frente da Polônia no jogo final. Não deu, foi só 1-0, então aquele sentimento dividido, né? Alegria porque ganhou, mas nem tão alegre assim porque a Polônia jogaria pelo empate na partida derradeira, Polônia contra a União Soviética. E além disso, a Polônia também estava mais descansada, né? Porque descansou no jogo do meio. E foi o que aconteceu para os poloneses, que jogavam pelo empate e realmente conseguiram um empate em um duelo tenso fora de campo, não tão dentro, mas fora de campo principalmente, entre soviéticos e poloneses, por motivos políticos, na verdade. O jogo acabou num 0-0 sem muita emoção, a União Soviética não conseguiu dar os sustos que precisava e não achou o gol. Foi um jogo de xadrez e na arquibancada, Paulo, destaque para uma faixa da torcida polonesa, escrito assim, solidariedade, não em português naturalmente, em polonês ou, sei lá, russo, estava escrito solidariedade, era uma faixa do primeiro sindicato criado em um país da Cortina de Ferro, um sindicato criado na Polônia, e esses sindicalistas poloneses prestavam solidariedade aos trabalhadores soviéticos, a quem eles queriam direitos iguais também, queriam que eles passassem a ter os direitos que estavam conquistando estes sindicalistas na Polônia. O recado, porém, foi impedido pela polícia de ser mantido aberto. Então ele ficou pouco tempo ali. Aberto era outro tempo de informação, né? Então as pessoas não conseguiram entender direito se era uma faixa provocativa ou de apoio. Demorou e ficou aquele bafafá fora de campo. Não sabia se era provocação ou se era mesmo solidariedade. Você escreve bafafá tudo junto? Tudo junto. Sem hífen. Josef Milizark, Dziuba, Kupcevics, Janas, Smuda e Majewski. Meio de campo, Matisik e Bunkol. Na frente, Smolarek, Lato e Boniek. Esse é o time da Polônia. Que bom que os 3 atacantes têm nome bom, né? Smolarek, Lato e Boniek. É simples. União Soviética com Dassaev, Sulakevits, Sulakvelidze. Shivadze, Baitacha e Demianenko no banco, no meio. Não, tinha o Borovski também.
meio com Bessonov, Gavrilov, Oganesian, no ataque Shengelia e Blokhin. Chegamos à Copa de 1986 e teve técnico trocado há um mês da estreia para a Copa do Mundo e um desastre em Kiev, o famoso acidente, a tragédia, o acidente radioativo de Chernobyl, que causou, graças à convocação de 11 atletas do Dinamo de Kiev para a Copa do Mundo, um apelido jocoso, maldoso de equipe atômica, até porque a União Soviética estreou vencendo por 6-0 agora a Hungria, que já não era aquela Hungria do gordinho Puskás, já não era mais a Hungria de Puskás. O respeito foi imposto mesmo na segunda rodada, empate contra a favorita França, da Saev, pegando tudo 1-1. União Soviética em França, segunda rodada da Copa de 86. Ao passar pelo Canadá na rodada 3, a gente vai voltar a ver o Canadá numa Copa do Mundo? Vai, Copa de 48 times. Então vamos lá. Ao passar pelo Canadá, cadê você, Canadá, na rodada 3, as oitavas de final eram uma certeza, mas veio a decepção. 3-4, vitória da Bélgica, 4-3 para a Bélgica sobre a União Soviética em Lyon. Primeiro, o 2-2 no tempo normal foi com 2 gols irregulares dos belgas, ambos em impedimento. A outra decepção é que o Pfaff, o goleiro belga, pegou mais que o Dazaev, fez história, frustrou o ataque soviético, acabou saindo como grande herói daquele jogo. No fim das contas, esse placar maluco de 4-3 reflete uma história difícil de engolir por quem perde, derrota muito, muito sentida pelo torcedor soviético, pelo apito, pelas mãos do goleiro rival e por detalhes de um jogo inesquecível para quem acompanhava a seleção soviética. Na prorrogação, para completar, o time pregou, ficou a maior parte do jogo no ataque, buscando a vitória, acabou tomando 2 gols, 4-3, portanto, para a Bélgica, porque a União Soviética ainda diminuiu no finalzinho, mas foi isso, suou muito para empatar, chegou cansado na prorrogação, acabou tomando 2 gols na prorrogação. Um jogaço, um dos grandes jogos das Copas do Mundo. O RSS com Dasaev, Bessonov, Demianenko, Kuznetsov, Yarenchuk, Yakolenko, Zavarov, Bal, Alenikov, Hatz e Belanov. Cadê a Bélgica, Paulo Júnior? Jean-Marie Pfaff, Geretz, Renkin, Grum, Demol, Vervot, Verkauteren, Sifo, Jan Selemans, Klessen e Daniel Veid. Eu nunca sei se é o meu sotaque ruim ou o seu sotaque ruim que estão piores. Não ficou estranha essa frase? Se é o meu ou o seu que tá pior, né? No singular, desculpa. O Eric Gerrits, lateral direito da Bélgica, era a cara do nosso amigo Lucas Borges, que apresenta o Cine Central Brasil. Um beijo! O Gerrits. É a cara do Lucas Borges, veja você. A gente vai ter gol da União Soviética, o finalzinho e o final de jogo, é isso? Exatamente. Eliminação para a Bélgica, tchau na Copa de 86. Maar laten liggen. Strafschop. Ja, ik denk dat juist. Gefloten en de Russen liggen eruit. En we spelen tegen de winnaars van Denemarken of Spanje. En of we duivels zijn afverwarming. Duivels een beetje vielen. Para a narrativa soviética, mais uma Copa do Mundo que lhe foi tirada com erro de arbitragem. Contra tudo e contra todos. É o mundo contra a gente. Contra o bloco. No caso do bloco soviético, até que vale, né? Pois é, fui mal nessa. É contra tudo e contra todos. Né? Mas no futebol, talvez essa metáfora aí não caiba como metáfora. Mas são alguns casos de erro no caso. Foi assim no México em 70 contra o Uruguai, a bola na linha de fundo que saiu e seguiu. E agora contra a Bélgica. Na Copa anterior eles já tinham chorado muito o pênalti que eu citei aqui do Luizinho no jogo contra o Brasil na primeira rodada. E assim estava construída uma ideia local de que a seleção soviética não era uma protegida da FIFA, muito pelo contrário, era uma seleção indesejada pela FIFA. Chegamos na Copa de 90, Paulão, um ano antes da União Soviética se encerrar.
Reta final, portanto, da história da União Soviética no futebol. Copa na Itália, mas antes vamos passar por Seul, 88. Tal qual aconteceu na véspera daquela primeira participação em Copas, a gente falou lá no começo, né, daquela dobradinha Olimpíada Copa. Contamos agora aqui novamente, ouro olímpico para a União Soviética em 1988, Jogos de Seul, conquistado contra o Brasil, e um jogo que está bastante presente no imaginário popular de quem viveu aquela época, um Brasil carente de títulos, passando daquela geração de Tele Santana, vem da turma de Tafarel, Romário, Bebeto surgir, mas a seleção brasileira não conseguiu bater os soviéticos na grande decisão. Vamos de ficha de Brasil e União Soviética? Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Aloísio, André Cruz, Jorginho, Andrade, Milton, Neto, Careca, Bebeto, Romário, entrou João Paulo, entrou Edmar, técnico Carlos Alberto Silva, no banco Batista, Ricardo Gomes, Ademir, Mazinho, Valdo Giovanni, Timaço. Você foi falando, eu fui pensando o que os caras fazem hoje da vida, né? Tá todo mundo, claro, são jovens ainda, né? Tá todo mundo nas pistas aí, cada um na sua, né? Tem político, tem preparador de goleiro, tem treinador, tem de tudo. União Soviética com Karim, que foi goleiro, inclusive, na estreia do Brasil na Copa de 94, né? Era ele? Era ele, Dmitry Karim. Ketashvili, Yarovenko, Lozev, Gordukovic, Kuznetsov, Narbekovas, Mikhailichenko, esse monstro. É bom, Mikhailichenko, Dobrovolsky, Liucci e o Tatachuk, que inclusive foi expulso na partida. Então é graças a ele que o Brasil tem na sua história todos os camisas 10 fazendo um gol em Copas do Mundo, né? Ele tomou o gol do Rai. Exatamente. Conseguiu. Desse time finalista em Seul, o Gorlukovic, o Kuznetsov e o atacante Dobrovolsky. Tem aquela cidade que é Brodowski, né? Tem. Que coisa. Estavam no time titular no Mundial da Itália, mas a sensação soviética não se dava só por causa desse desempenho olímpico, mas sim porque meses antes a União Soviética voltaria a decidir uma Eurocopa, essa em Munique, contra a Holanda, um dos jogos mais conhecidos daquela edição e daquela época, podemos dizer assim, né? Você quer passar algo mais desse campeonato da Euro 88? Não, acho que o campeonato ficou bem marcado. A gente um dia vai falar sobre essa seleção holandesa, né, Paulo? Era um timaço mesmo, do Gullit, Rijkaard, Van Basten, uma Eurocopa que, inclusive, levantou de novo a Eurocopa, né? A Eurocopa estava meio para baixo, aquela 88 na Alemanha, colocou a Euro de novo nos holofotes. Ali o time soviético tinha como destaque o Mikhailichenko, que tinha 25 anos em 88, e o ataque era uma dupla de ucranianos, o Protasov e o Bielanov. O Dassaev era o goleiro experiente, capitão, e essa seleção teve o seu maior momento ao vencer a Itália com autoridade na semifinal. O jogo foi 2-0. Na decisão, aquele gol antológico do Van Basten, sem ângulo, sem pulo, quase na linha de fundo, que entrou na gaveta oposta. Um gol absurdo de uma não menos antológica seleção holandesa. Van Basten ou Careca? Careca. Careca ou Romário? Romário. Então Van Basten ou Romário. Aí se o cara falar Van Basten, aí complicou, né? Vamos ouvir rapidinho União Soviética 2, Itália 0. A semifinal dessa Eurocopa vencida pela Holanda na final, mas pela União Soviética na semi. Wonderful twisting, turning. The Soviet Union lead the game. What a brilliant goal. Oleg Protasov, it's in time and space. It's a second. It's 2 goals in the space of 5 minutes. The World Cup for Gianluca Vialli. Gianluca Vialli, ele falou. Ele mesmo. 2 anos depois, a Copa seria nessa Itália, que perdeu esse jogo que a gente acabou de ouvir. Uma Copa decepcionante para os soviéticos, que marcaram mais pelos sinais públicos dos efeitos da perestroika do Gorbachev, que resultaram, por exemplo, na não utilização do famoso CCCP. CCCP. O letreiro conhecidíssimo e famoso, e que tem muita gente com essa camisa por aí, né? Tem muita gente. Ela é das famosas. E a piada dos tempos de mamãe era cuidado com o craque Pelé, né?
Era o Cuidado com o craque Pelé? Era piada na época. Eu nunca tinha ouvido essa piada, então não tenho condição de dizer se ela procede. A abertura político-econômica do bloco fazia daquela seleção muito pouca coisa sobre identidade. Era um grupo acinzentado que não deu muita liga, mas ainda há o que reclamar. Lá vai, na estreia em Bari, 2-0 para a Romênia, segundo gol em pênalti duvidoso. Na segunda rodada em Nápoles, 2-0 para a Argentina, mas Maradona, numa mão de Deus que ninguém se lembra muito, tirou com a mão uma bola em cima da linha logo no começo da partida. O juizão deixou seguir e na rodada final ainda dava para os soviéticos buscarem uma classificação. Enfiaram 4-0 em Camarões e avançavam se tivesse um vencedor entre Argentina e Romênia. Mas não rolou, não houve vencedor. 1-1 lá, 4-0 aqui, Camarões poupando atletas e feliz da vida, e a União Soviética pela primeira vez eliminada na primeira fase e pela última vez numa Copa do Mundo, nessa história que a gente contou nesse programa, uma história que recomeçaria 4 anos depois em São Francisco, Estados Unidos, com Rússia e Brasil, o primeiro jogo de uma ex-União Soviética, de um ex-território soviético em Copas do Mundo. Classificada para a Eurocopa de 92, a União Soviética, dissolvida em 91, não tem como jogar, deixa de ser naturalmente um país, mas tem a vaga. E é por isso que você vê então a solução encontrada, né? Você vai ver na tabela da Euro a sigla CEI, Comunidade de Estados Independentes. Foi a forma encontrada de uma seleção ali, de um território em transição, atuar. Nesses anos todos, quase metade dos atletas que foram às Copas do Mundo com a camisa soviética, 47% deles eram nativos da Rússia, contra 31% de ucranianos e 22% de outras nacionalidades. Então dá para afirmar que a seleção soviética era meio time da Rússia. Respondendo, de certa forma, a pergunta, né? Se jogassem juntos naquela época, tudo mais, se fossem países separados, né? A Rússia seria metade do time da União Soviética. Oleg Blokhin é mesmo o jogador máximo dessa história que contamos, 112 partidas, 42 gols marcados, maior artilheiro dessa história, seguido bem de longe, com 29 gols, pelo Protasov, que atuou pela União Soviética de 8-4 a 9-1, e pelo Valentin Ivanov, com 26 gols, atleta nos anos 50 e 60. Dos que mais atuaram, Dassaev é o segundo, com 91 jogos, 21 a menos que o Blokhin, e o terceiro é o Chesternev, ídolo gigantesco, ídolo maior do CSKA Moscou, que jogou na seleção entre 61 e 71, vestiu a camiseta soviética por 90 vezes. Entre os treinadores, Kachalin foi o principal nome dessa história, comandou o time soviético nos anos 50 e 60, era o homem à frente da seleção nas 2 primeiras Copas e na conquista da Euro de 60. Do ponto de vista geográfico, foram 90 partidas da União Soviética disputadas em solo moscovita, em Moscou. Em Kiev, capital ucraniana, só 12. Daí você também percebe como a Rússia ali mandava, né, no futebol soviético. E o quanto a seleção soviética era mais russa do que qualquer outra coisa. Por isso a gente cita aqui Brasil 2, Rússia 0 em 94, como uma espécie de continuação. Aí o espólio da seleção soviética foi guardado em solo russo, não temos dúvida disso. E a Rússia, não sei se você sabe, Paulo Júnior, é sede da Copa do Mundo de 2018. Faltam 200 dias e mal posso esperar pela Copa do Mundo, que é sempre um mês muito legal. E eu sinto te informar, Leandro e a mim, que a origem da palavra gambiarra é bem controversa, viu? Tem gente que diz que vem do gambia, que seria uma gíria de um italiano que significa perna. A iarra seria uma perna grande, mas tem também quem diga que o arra pode significar uma coisa que deu certo. Então seria uma perna que deu certo, uma perna grande, ou algo enfim, não vou ter uma boa resposta. Tá bom. O livro do Sérgio Rodrigues, você já tem esse que desmenda? Tem. Então procure, vai ver ele ter uma boa resposta, né? Eu fico com a versão que ele falar que é a verdadeira.
Fechou com ele? Fechamos com ele. O programa Meu Time de Botão volta na semana que vem. Meu querido Paulo Júnior, traremos mais um time. Será que uma seleção de novo? Será? Será? Como diria meu falecido tio Olavo, será se voltamos? Pois é. A gente costuma levar bastante em consideração a sua sugestão. Então, sugira, por que não? Não custa nada, você procura a gente nas redes sociais, na própria página da Central 3, .com.br, no Facebook, no Twitter, enfim. Estamos por aqui. Não terminamos com o hino da União Soviética, com nada disso. A gente termina com a trilha de George Harrison ao fundo e com o nosso tchau. Tchau, tchau!